Alguém sabe o que é isso aqui? Não. O que é isso aqui? Eu tirei o rótulo para não fazer propaganda para ninguém e também para não arrumar processo para mim, né? Ninguém tem problema de nariz trancado aí? O que é isso aqui? Descongestionante nasal. Antes de ir ao estudo propriamente dito, quero contar uma pequena experiência que eu tive há uns dias atrás. Muitos aqui já sabem, nem todos, né? Mas aproximadamente uns 2 meses atrás, nós passamos, eu e minha esposa, né, na nossa casa, nós passamos um susto muito grande por causa de uma coisinha dessa aqui, ó. Uma coisa sem muito risco, uma coisa inofensiva, não é verdade? É um descongestionante nasal, né? Eu e minha esposa, nós temos o costume de usar isso aqui na hora de dormir. A gente deixa debaixo do travesseiro, porque o nariz tranca, né? E pinga no nariz para abrir, para ter aquela noite agradável, né? Afinal de contas, isso aqui é apenas um descongestionante nasal, não requer muita preocupação, muito cuidado, né? É ou não é? Não é verdade? Isso aqui é apenas uma aguinha com sal, né? Um sorinho, né? Como alguns dizem, né? Só que num dia desses, a minha filha do meio, a Carolina, de 3 anos, ela foi no nosso quarto e pegou embaixo do travesseiro o nosso sorinho, né? Nós temos em casa uma caixa de remédios, toda a família tem, né? Em que ali nós guardamos remédios, né? Coisas que são perigosas para as crianças, né? E a gente deixa lá em cima no guarda-roupa de maneira que elas não alcancem, né? Só que isso aqui é uma coisa tão insignificante, né? Então isso aqui a gente deixa por ali mesmo, deixava pelo menos, né? E aí a Carolzinha pegou o nosso descongestionante e bebeu, ingeriu. Eu estava trabalhando, né? Eu não estava em casa na hora, mas aí a Ju, minha esposa, depois de passar um tempo, ela começou a observar que a Carolzinha foi ficando estranha. Ela começou a transpirar, ela começou a ficar sonolenta, ela ficou, e ao mesmo tempo que ela transpirava, ela estava gelada, né? Aí quando eu cheguei em casa na hora do almoço, ela estava assim quase que desmaiando, estava muito ruim mesmo. Aí, mas o que será que aconteceu? A gente não sabia o que tinha acontecido, achávamos que era uma febre, só que ela estava gelada, né? Aí então, enquanto eu estava com ela no colo, a Ju começou a andar pela casa para tentar ver se tinha alguma pista do que tinha acontecido. Aí ela encontrou o nosso descongestionante nasal no chão, não estava no lugar que ele costuma ficar, né? E na noite anterior nós sabíamos que ele estava um pouco abaixo da metade, e ela encontrou ele vazio. Pronto. A Carol bebeu o descongestionante nasal, agora ela está passando mal. Entrei na internet, no São Google, né? E aí fui verificar casos, né? O risco, o que pode acontecer, né? Aí quando eu vi aquilo, foi um espanto. Há um relato de muitas pessoas que têm filhos que ingeriram o descongestionante e passaram muito mal e foi parar no hospital. Alguns foram parar em UTI e tem inclusive casos de crianças que faleceram. Aí o nosso chão ele desmontou imediatamente. Eu já peguei a Carol, corri com ela para o hospital. A Ju ficou em casa. Nós temos 3 filhas, né? Aí a Ju ficou com as outras 2 até que a minha sogra chegasse. Aí quando nós chegamos no hospital, fomos atendidos muito rapidamente, graças a Deus. Não costuma ser rápido, né? Mas nós fomos atendidos imediatamente. E aí quando eu falei para o médico, mas papai, o que aconteceu, né? Aí eu falei, olha, nós não vimos, mas a gente tem quase certeza que ela engoliu o descongestionante, e aí talvez seja isso. Aí o médico falou assim, não se preocupe não, isso aí não é nada, isso é apenas uma água com sal, né? Aí eu falei assim, doutor, eu olhei na internet e eu vi que é perigoso, existem muitas histórias, muitos relatos de pessoas que passaram muito mal, né? Aí ele falou assim para mim, olha, você não acredita em tudo que você vê na internet não. Eu falei, então tá bom, ele é o médico, né? Aí continuei lá com ela, aí a enfermeira veio, ver a temperatura dela, estava 33 graus e meio. Baixíssimo, quase temperatura cadavérica. E aquilo, passou-se alguns minutinhos, rapidinho, voltou o médico com o semblante diferente. Aí ele falou assim, não, Márcio, é sério sim.
Eu fui lá verificar, né? Ele deve ter ido olhar na internet, né? Eu fui lá verificar e vi que tem um componente dentro desse negócio aí que ele é muito perigoso de se ingerido, e eu já pedi uma vaga na UTI para sua filha. E aí aquele misto, né, de medo, de susto, de insegurança, né, a gente clamando ao Senhor por proteção, né? Aí não chegava logo maca, nem cadeirinha para poder levá-la para a UTI. Eu entrei com ela na UTI no meu braço, assim, coloquei ela lá naquele lugar. Aí eles vieram fazendo aqueles primeiros atendimentos, né, colocando... Enfim, sabem como é, né? É terrível você ver o seu filhinho nessa situação, né? Fizeram os tratamentos, ela ficou 24 horas na UTI e depois mais 24 horas no quarto de observação. Foram 2 dias no hospital. Graças a Deus, pela misericórdia do nosso Senhor, ela escapou, né? Há muitos, como eu já disse, há relatos de crianças que morreram, né? Mas por uma coisa assim, insignificante, né? Isso aqui que eu estou dizendo, ele tem um papel também de alerta aos pais, né? Que tem esse costume, né? Que essa informação, né, ela corra aí as mídias sociais também, né? Para as pessoas saberem do perigo que está, né? Que representa isso aqui. Mas por que eu estou falando sobre isso essa manhã? Por que eu estou falando sobre uma coisa tão insignificante, né? É porque, meus irmãos, justamente, assim como na nossa vida cotidiana, na nossa vida, né, digamos, material, existem coisas que têm uma aparência de inofensivas, um sorinho, né? Alguma coisinha assim, coisas que têm essa aparência, né? Mas elas podem também ser muito perigosas, trazer sérios danos à vida da igreja, né?